Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde e boa madrugada a todos. Que Deus, Ele venha nos abençoar muito em nome de Jesus. Amém. É um prazer maravilhoso, uma grande alegria começarmos mais 5 dias de oração e jejum. De hoje, 9 de julho, a 13 de julho de 2024. Hoje é o primeiro dia e o tema da nossa campanha é arrependimento. Arrependimento. Amém? Primeiro dia, 9 de julho. Se arrepender é mudar de atitude, pensamento e fala. Não é apenas ficar triste com o erro praticado. Algumas pessoas já estão com a sua consciência espiritual cauterizada, está queimada e insensível ao arrependimento. Ela não peca acidentalmente, ela peca habitualmente. Este pecado habitual é chamado de iniquidade. Pecado cometido sempre. A pessoa não dá chance para a mudança de vida. Arrependimento é conversão, é se revestir de Cristo. Amém? Tem aqui um texto aqui maravilhoso em Efésios, capítulo 4, do versículo 24 até ao 32. Diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, o arrependimento é conversão, é mudança de pensamento, de fala, de atitude, é você renunciar tudo aquilo que você praticou ou pratica e desagrada a Deus e também as pessoas. Porque, por exemplo, se eu sou violento, se eu agrido fisicamente ou verbalmente, eu estou o quê? Desagradando a Deus, porque Ele quer que nós tenhamos paz com os homens e também as pessoas. Jesus Cristo, logo após o batismo, inicia sua pregação ordenando o povo ao arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Davi, logo após seu ato de adultério, quando foi confrontado pelo profeta Natã, o que ele fez? Ele se arrependeu e confessou seus pecados diante de Deus. Salmos 51. Não acumule pecados em sua vida. Confesse-os. O sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Pai é santo. O desejo dele é que nós sejamos como ele é. 1 João, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então existe um mandamento, um imperativo de nosso Pai, para que nós sejamos santos como Ele é. E assim como Jesus Cristo é, nós também somos neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amém. Como Jesus Cristo é, nós também somos neste mundo. Jesus é santo, eu também tenho que ser santo em nome de Jesus. Amém. E o próprio Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio matar os pecadores. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Devemos pregar o evangelho de Jesus para o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém? Muitas vezes as pessoas elas buscam apenas o que? Pagar as contas, ter uma enfermidade resolvida, receber o dinheiro. Ela procura, que não está errado também, porque obviamente se eu tenho uma necessidade, a palavra diz que eu posso orar a Deus e pedir a Deus qualquer coisa. Mateus 21, 22, João 14, versículos 13 e 14, João capítulo 15, versículo 7. Eu posso orar a Deus e pedir a Deus qualquer coisa. Mas o principal objetivo do evangelho é eu ouvir a palavra de Deus, me arrepender e ter os pecados cancelados e anulados. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Então, arrependimento e remissão de pecados. Aleluia. Amém? Jesus veio para a terra, para o homem se arrepender, ser perdoado, ser filho de Deus, ser amigo de Deus, ser sacerdote, ser santo e pertencer ao seu reino. Aleluia. Amém? Os arrependidos, os convertidos, são aqueles que pertencem à nação santa de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencemos ao poderoso Jesus. Pertencemos ao seu sacerdócio real, porque nós nos arrependemos. Amém? Agora é tempo de arrependimento em o nome de Jesus. Amém? É tempo de arrependimento em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós veremos homens na Bíblia
que erraram terrivelmente contra Deus. Eles pediram perdão a Deus e Deus os perdoou e eles foram reconduzidos na graça. Amém? Vamos orar em o nome de Jesus. Pai maravilhoso, Pai santo, meu Pai, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu Pai, que nós tenhamos uma consciência espiritual sensível. Ao errarmos, ficaremos tristes, mas mudaremos de vida, mudaremos de atitude, mudaremos de pensamento e de fala. Se arrepender, meu Pai, não é apenas, eu estou triste porque ontem no trânsito eu xinguei uma pessoa. Eu estou triste porque ontem eu agredi uma pessoa fisicamente. Não, meu Pai, ficar triste, obviamente, mas mudar de atitude, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai Celestial. Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Pela Tua direção, meu Pai. Meu Pai, é tempo de arrependimento. O arrependimento é agora, enquanto há tempo. Tua palavra diz, buscai ao Senhor enquanto há tempo. O tempo é agora. É tempo de graça, é tempo de arrependimento. Porque quem não aproveitar agora o tempo de graça, esse tempo de arrependimento, viverá o tempo da desgraça. Infelizmente, uma desgraça eterna, que é a pessoa ficar eternamente, de eternidade em eternidade, distante da Tua presença, Pai. Mas nós nos arrependemos e nos colocamos em Tuas mãos. Pai Santo, Pai maravilhoso. Meu Pai, que os meus irmãos, agora de diversos países, meu Pai, que estão, meu Pai, comigo nesses 5 dias. Aqui tem irmãos, meu Pai, irmãos da Bahia, de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Brasil inteiro. Tem gente, meu Pai, dos Estados Unidos da América, tem gente do Japão, do Paquistão, Senhor. Tem pessoas, meu Pai, que estão na Europa, meu Pai. A Lúcia está em Portugal, meu Pai. Tem muitos irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Venha abençoá-los e que eles e que eu sejamos verdadeiros arrependidos e que venhamos e que preguemos também o arrependimento para as pessoas, como está em Lucas, capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Pai Celestial, obrigado por tudo. Nos dê uma maravilhosa terça-feira, em o nome de Jesus. Amém? Vou aqui dar a bênção sacerdotal. Yevareha Adonai Veishimereha, Yaer Adonai Panaveleha Vivoneca, Issa Adonai Panaveleha, Vencenleha, Shalom Emoná. Bênção apostólica, recebe Radon, Yeshua HaMashiach. Vei Havate Haelohim, Veite Habrute, Ruar Akodesh, Enkorem, Emoná. Ebenhezer, Ebenezer, pedra de salvação. Deus, Tu és a nossa salvação. Aleluia. Efatá, abre-te. Deus está abrindo para você e para mim a porta do arrependimento. Comi, levanta-te e viva como um verdadeiro arrependido em o nome de Jesus. Que choquedeani alidevari lassotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Palavra que Deus entregou a Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Maranata, ora vem Senhor Jesus, 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 ora vem Senhor Jesus e ora vem Senhor Jesus. Emoná. Emoná significa no hebraico, nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Amém? Façam seus pedidos de oração pelo site. No site tem as opções de pedir oração pelo WhatsApp e pelo e-mail www.gidoeg.site. Gidoeg é
G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Oséias, E de Efésios, J de Josué e E de Efésios. www.gidoege.site. Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Que Deus ele venha a cada dia nos abençoar. Amém? Hoje é o segundo dia da campanha de oração e jejum. Amém? Arrependimento. Arrependimento. Hoje é o segundo dia. Que Deus ele venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa. Aquele que pecou, pede perdão a Deus, é perdoado e vá e não peque mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A campanha começou ontem, dia 9, e vai até o dia 13 de julho, no sábado. O jejum, ele é feito de terça a sábado. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. O nosso Pai é Rei e Santo. Salmos 93, versículo 1 e Apocalipse 4:8. Ele nos fez sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Embaixadores do seu reino. 2 Coríntios 5:20. O propósito dele é que nós sejamos seus imitadores. Efésios capítulo 5, versículo 1. E também santos, como ele é. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, infelizmente, na caminhada, alguns se contaminam, dando lugar ao diabo. Efésios 4:27. Sendo amigos do mundo. Tiago 4:4. Amando o mundo. 1 João 2, do versículo 15 ao 17. Se inclinando para a carne. Romanos 8:6. Ouvindo os conselhos de ímpios, se detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Com estas práticas vem a separação de Deus, porque as iniquidades fazem separação entre os homens e Deus, e os pecados encobrem o rosto de Deus para que ele não ouça. Então o que acontece? A iniquidade, ela separa o homem de Deus, e o pecado faz com que Deus não ouça a pessoa. E o que é a iniquidade? Aquele pecado praticado habitualmente, ele já é um vício. Ele é praticado dioturnamente. E o pecado é um erro acidental. Mas ambos são prejudiciais, a iniquidade e o pecado. O que fazer para sair dessa desgraça? Que desgraça é essa? Você está separado de Deus e ele não ouvir a sua oração. Resposta: arrependimento de verdade, confiando na edificação, restauração, renovação, restituição e o resgate. Aleluia. Houve um rei chamado Manassés, que foi um rei do povo de Deus, mas ele fez o que era mal perante o Senhor. Segundo Reis 21:2 e segundo Crônicas 33:2. Além de errar feio, fez com que o povo também errasse. Segundo Crônicas 33:9. Por muitos erros, ele perdeu o seu reinado e foi levado para o cativeiro babilônico. Segundo Crônicas 33, versículo 11.
Primeiro, vamos ver os erros por ele praticados. Os erros que Manassés praticou. Número 1. Edificou nos altos o que seu pai Ezequias havia destruído. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 3. Erro número 2. Levantou altares a Baal. Segundo Reis 21, 3. Número 3. Fez um poste ídolo. Segundo Reis 21, 3. Erro 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Segundo Reis 21, 4. Erro número 5. Edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios na casa do Senhor. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 5. Erro número 6. Isso aqui foi grave, hein? Isso aqui foi terrível. Queimou seu filho como sacrifício. Segundo Reis, 21, 6. Erro número 7. Adivinhava pelas nuvens. Erro número 8. Era agoureiro. Erro número 9. Tratava com médiuns e feiticeiros. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 6. O homem aqui, esse daqui, hein? O famoso, aqui o Manassés aqui, ele tá demais, hein? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Erro número 10. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, em que escolhi, não, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Segundo Reis 21, versículo 7. Erro número 11. Fez o povo errar. Segundo Reis 21, 9. Porque se você erra, tudo bem, mas o pior é você errar e você fazer com que uma nação inteira erre porque você é um mau exemplo. Erro número 12. Derramou muito sangue inocente. Segundo Reis 21, 16. E erro número 13. Quando Deus mandava um profeta falar com ele, ele não dava ouvidos. Segundo Reis, capítulo 33, versículo 10. Vou fazer uma observação. O apóstolo Paulo, ele se considerava o principal pecador. 1 Timóteo 1,15. O menor dos santos. Efésios 3, versículo 8. Porque ele perseguiu a igreja. 1 Coríntios 15, 9. Mas este Manassés não deixou por menos. O bichinho, ele foi terrível. Por tais erros, Manassés foi preso com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Será que tem jeito para este perverso? É o fim de sua vida? Vejamos o que ele fez. Olha, no cativeiro, na angústia, ele suplicou de verdade ao Senhor. Segundo Crônicas 33, 12. Então ali, quando ele chega no cativeiro babilônico, ele ficou angustiado. E naquele momento, ele suplicou de verdade ao Senhor. Segundo Crônicas 33, versículo 12. Muito se humilhou. Segundo Crônicas 33, 12. Fez oração. Segundo Crônicas 33, 13. Reconheceu que Deus é o Senhor. Segundo Crônicas 33, 13. Como resultado, Deus se tornou favorável para com ele e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, ele volta para Jerusalém e ele recebe o reino de volta. Na volta ao seu reinado,
ele destruiu aquilo que o fez pecar e fez com que o povo também pecasse. Segundo Crônicas 33, versículos 14, 15 e 16. Então ele volta para o rei e ali ele vai o quê? Ele vai destruir aquilo que ele fez. Ele pecou fazendo a obra, pecou adorando aquela obra e fez com que também pessoas pecassem. Só que ele volta para o reino e ele vai destruir tudo isto. Segundo Crônicas 33, versículos 14, 15, 16 e 17. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou, perdão pela tosse, irmãos, sacrificou, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. O 16, restaurou o altar do Senhor, aleluia, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Realmente, o homem se converteu, em glória a Deus. E o 17, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém? Então, realmente, o Manassés, ele se converteu e ele tornou-se adorador único de Deus. Aleluia. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Se deu para Manassés, dá também para você. Suplique orando a Deus de verdade. Se humilhe. Reconheça que Deus é o único Senhor, pois ele será favorável para contigo e o perdoará. Mas lembre-se, ao seres perdoado, edificado, restaurado, renovado, restituído e resgatado, tire de sua vida toda ação, fala, pensamentos e objetos que desagradam a Deus. Amém? E tem aquela fala maravilhosa de Jesus para com a mulher que foi flagrada em adultério. Vá e não peques mais. Amém? Então aqui o Manassés, ele realmente foi um homem perverso, um homem maligno. Arruinou sua vida e a vida do seu povo. Mas lá no cativeiro, ele suplicou de verdade. Ele se humilhou, ele orou e ele recebeu o favor do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, para que haja um religamento, para que haja uma reconexão com aqueles que praticaram a iniquidade e os pecados. Meu Pai, é através, meu Pai, da súplica verdadeira, da oração verdadeira, da humilhação verdadeira e do reconhecimento que só Tu és o Senhor. E também, meu Pai, renunciar aquilo que faz eu pecar, com ações, falas, pensamentos e objetos que desagradam a Ti, meu Pai. Ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Rei
dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, meu Pai. E nós também, meu Pai, somos santos, meu Pai. Senhor, venha perdoar todas as ações, todos os pensamentos, todas as falas, toda a idolatria, tudo aquilo que me distanciou de ti, que nos distanciou de ti, meu Pai. Nos perdoa em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé. Amém? O nome de Yahvé é um nome poderoso. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Yahvé é poderoso. Vamos impetrar as bênçãos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos impetrar as bênçãos. Glória a Deus. Amém? Ruar Adonai e Jeová Alai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia. Ebenezer, Ebenezer, pedra de salvação. Deus é a nossa salvação. Efatá, abre-te. Deus está abrindo a porta do arrependimento em nome de Jesus. E nessa porta, ela está aberta, porque você ora verdadeiramente, você se humilha e você reconhece que Deus é o único Senhor. Comi, levanta-te, levanta-te e viva como um verdadeiro arrependido em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus que refaz. Amém? Deus que reconduz. Deus que edifica. Deus que renova. Deus que restitui. Deus que resgata. Vá, varahá, mivar, rehá. O Mekalerá, Aol, Venivrehu, Berrá. Como este perrote, a Adamar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Kishokedani, alidevari, lassotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la, palavra que Deus ele falou ao profeta Jeremias, e também esta palavra é válida para nós. Aleluia. E Evareha, Adonai Veshimeriha, e Aer Adonai Panabeleha Virunica, e Sa Adonai Panabeleha, Venceleha Shalom. Recebe Radon, e Yeshua Hamashia, Vei Havati Haelohim, Vei de Habruti, Ruar Akodesh, Encorrem Emoná. A palavra Emoná significa: nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisso eu me afirmo. Ora vem Senhor Jesus, 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 ora vem Senhor Jesus e ora vem Senhor Jesus. Emoná. Shalom. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde e boa madrugada a todos. Amém. Mais um dia de oração, amém, em nome de Jesus. 5 dias de oração e jejum. Arrependimento de 9 a 13 de julho de 2024. Hoje é o terceiro dia
11 de julho de 2024. Amém? O famoso rei Davi, o segundo rei de Israel, o homem que venceu Golias, o homem segundo o coração de Deus, ele mesmo, passou por uma experiência difícil em sua vida. Seu caso com Batseba, mulher casada com o seu fiel servo Urias, um dos seus valentes. 2 Samuel, capítulo 23, 39 e 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 41. Logo após esta prática sexual rejeitada por Deus, e Davi conhecia muito bem que Deus rejeitava tal prática, Êxodo capítulo 20, versículo 14 e Provérbios 6, 32. O poderoso rei Davi é censurado pelo ungido profeta Natã, 2 Samuel 11 e 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. Ao ser censurado por Natã, Davi não ficou se justificando e se desculpando como alguns, mas ele admitiu sua falha e disse: pequei contra o Senhor. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ao adulterar, Davi desprezou a palavra do Senhor. A Urias o heteu ele feriu a espada, e a mulher de Urias, Batseba, ele a tomou por sua esposa. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ele se arrependeu de verdade e foi poupado da morte. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Hoje, 11 de julho de 2024, veremos algumas características do homem que verdadeiramente se arrependeu. Lembrando que arrependimento não é só ficar triste com os erros cometidos. Arrependimento é ficar triste com os erros cometidos e mudar as ações, falas, sentimentos e a descartação de objetos que desagradam a Deus. É uma conversão total a Deus. Amém? No Salmos 51, Davi, através de um poema, mostra que ele verdadeiramente se arrependeu, foi poupado por Deus e mudou de vida. A mudança de vida é o crucial. É a produção dos frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículos 8 e 9. Primeira característica: o verdadeiro arrependido sabe que somente Deus é o compadecedor, o misericordioso. Ele tem experiência com as misericórdias de Deus. Salmos, capítulo 51, versículo 2. Segunda característica. Reconhece que fez o que Deus reprova e pede para Deus apagar suas transgressões. Salmos 51, versículo 1. Terceira característica: deseja a limpeza divina. Não quer viver na prática da iniquidade e do pecado. Salmo 51, versículos 2 e versículo 9. Não é aquele cara que peca, pede perdão e depois da oração
peca de novo. É o P. Pequei, perdão. Perdão, pequei. Peguei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei. Não é o PPP, não é o pequei, perdão. A pessoa, ela pecou, ela se arrepende e ela deseja uma limpeza divina. Não quer viver na prática da iniquidade e do pecado. Quarta característica: conhece a si mesmo. Ele é o examinador de si mesmo. Ele não repara no argueiro do olho do seu próximo. Ele sabe que tem uma trave em seu próprio olho. Ele quer tirar esta trave de sua visão. Mateus 7, versículos 3, 4 e 5. E os Salmos, capítulo 51, versículo 3. Davi cumpriu a palavra de 1 Coríntios 11, do 28 e 30, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Observação: se cada homem assumisse sua culpa, erros e responsabilidades, muitas doenças e problemas que existem não existiriam. Lembre-se que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Quinta característica: sabe que ele sabe o que ele é sem Deus e o que desagrada a Deus. Que ele pisou na bola, errou, desapontou e entristeceu o Espírito Santo. Ele tem a consciência espiritual. Ele vê sua maldade. Tem avarento que acha que é generoso. Tem raivoso que acha que é manso e longânimo e que tem domínio próprio. Quem não conhece a si mesmo, não conhece a Deus, não tem suas maldades canceladas, pensam que vão morar na casa de Deus, mas vão fazer companhia com o diabo e seus anjos nos quintos dos infernos. Misericórdia! Não quer viver isso? Então se arrependa e creia no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15, e os Salmos, capítulo 51, versículos 4 e 5. Sexta característica: sabe que Deus tem prazer na verdade, que Deus se relaciona com a verdade. Ele renuncia à mentira e deseja ser verdadeiro e se relacionar com Deus vivo e verdadeiro. Salmos 51, versículo 6. Sétima característica: sabe que Deus é o único que pode fazê-lo sábio. Ele sabe e tem certeza que sem Deus ele não pode fazer absolutamente nada. Salmos 51, versículo 6 e João, capítulo 15, versículo 5. Oitava característica: acredita na transformação, na mudança de vida, que Deus pode pegar um praticante de iniquidades e pecados e purificá-lo e lavá-lo, sendo ele mesmo um exemplo. Salmo 51, versículo 7. O apóstolo Paulo tinha certeza que Jesus salvava o homem, sendo ele o principal pecador. Aleluia, glória a Deus. Nona característica: sabe que a única maneira que existe de ter seu ânimo restaurado é através do júbilo e alegria de Deus. Ele não procura outros caminhos
e métodos paliativos para ser restaurado e se alegrar. Mas ele sabe que Deus é o único. Amém? Salmo 51, versículo 8. Nona característica. Sabe que a única maneira que existe do seu ânimo ser restaurado é através do júbilo e alegria de Deus. Ele não procura outros métodos e caminhos paliativos para ser restaurado. Salmo 51, versículo 8. Décima característica. Deseja viver diante de Deus uma vida de pureza, renovo e firmeza espiritual. Amém? Salmo 51, versículo 10. Décima primeira característica. Não quer apagar a chama do Espírito Santo em sua vida. Quer Deus sempre o guiando. Para ele, viver sem Deus não é viver. É morrer a cada dia sem esperança e com muita derrota e tristeza. Vou repetir aqui a 11ª característica. Não quer apagar a chama do Espírito Santo em sua vida. Quer Deus sempre o guiando. Para ele, viver sem Deus não é viver, é morrer a cada dia sem esperança e com muita derrota e tristeza. Salmo 51, versículo 11. 12ª característica. Deseja a alegria da salvação e quer viver com Deus em uma relação sem barganhas e trocas. Ele quer simplesmente ser fiel a Deus, porque Deus deseja a sua fidelidade, perseverança e obediência. Ele não tem interesse pessoal na relação dele com Deus. Salmos 51, versículo 12. 13ª característica. Deseja ensinar aos transgressores os caminhos e verdades de Deus. Ele sabe que o maior problema do mundo não é a política, fome ou miséria, mas o pecado. E que não existe outra forma de purificar o homem e os pecadores se converterem, caso esses homens não sejam ensinados pela palavra de Deus e pela prática da sua palavra. Salmos 51, versículo 13. 14ª característica. Quer que Deus tire o ódio de seu coração. O ódio, segundo o Evangelho, é um tipo de crime de sangue. A palavra de Deus equivale o ódio ao homicídio. 1 João capítulo 3, versículo 15. Salmo 51, versículo 14. 15ª característica. 15ª característica. O desejo dele é louvar a justiça de Deus. Louvar a justiça de Deus é ser grato por Jesus Cristo ter morrido em seu lugar, ter pagado a dívida dele, fazê-lo justo e ele ser a própria justiça de Deus. Ele louva a Deus por sua justificação e também ele confia na ação da justiça de Deus na terra. Ele não confia e nem acredita na justiça de pseudos libertadores,
Mas ele sabe que Yahvé Tissidekenu, Deus é a nossa justiça, é o juiz de toda a terra. Salmo 94, 2. E por ser o juiz, Deus é digno de todo louvor. Salmos 51, versículo 14. Amém? Aqui foi a 15ª característica. Agora, a 16ª característica. Deseja louvar sempre a Deus com seus lábios. Amém? Então é o desejo dele. O verdadeiro arrependido, ele tem um desejo de sempre louvar a Deus com seus lábios. Quando você vê uma pessoa que só reclama, só murmura, só maldiz, só amaldiçoa e só contradiz com a sua boca, essa pessoa, ela não é arrependida. Ela é uma pessoa que tem remorso. Ela simplesmente fica triste e desapontada com o que fez, mas ela não é transformada, ela não é uma verdadeira arrependida, ou seja, essa pessoa não é convertida, porque o convertido, ele tem na boca dele sempre o louvor de Deus, aleluia, glória a Deus. 17ª característica. Sabe que o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Salmos 51, versículos 16 e 17. E ele sabe que a pessoa que é assim, Deus não despreza. A pessoa que tem um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não despreza esta pessoa. 18ª característica da pessoa que verdadeiramente é arrependida. Tem um coração altruísta. Quer que o bem de Deus seja manifestado a todos e que todos sejam protegidos por Deus. Ou seja, ele é generoso, longânimo e magnânimo. Salmos 51, versículo 18. Ele é generoso, ele é longânimo e ele é magnânimo. Aleluia. E 19ª característica. Sabe que tem que ofertar a Deus, mas para que a sua oferta seja aceita, ele tem que primeiro ofertar a sua vida. Ele tem que ser de Deus totalmente. Que Deus só aceitará o seu sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas, se ele viver uma vida de santidade, uma vida de verdade, de louvor, ou seja, ele tem uma verdadeira vida como um verdadeiro arrependido. Salmos 51, versículo 19. Então aqui nós vimos 19 características de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. E no Salmo 51, o rei Davi, através desse poema, chama-se Salmo Penitencial. Davi, ele descreve todo o processo que ele passou. Davi errou, você erra e eu também erro. Davi foi corrigido pelo profeta Natã e se arrependeu. Nós também somos corrigidos pelo Espírito Santo e nós nos arrependemos de verdade. E a pessoa que se converte de verdade, ela tem estas 19 características. Amém? Então que Deus abençoe-nos a cada dia, em nome de Jesus, e que nós sejamos verdadeiros arrependidos. Amém? Aqueles que confiam na misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Nós confiamos na misericórdia de Deus. Amém? Eu vou orar. Meu Pai, assim como Davi se arrependeu, o meu irmão que me ouve, minha irmã que me ouve, meu Pai, sejam também arrependidos, meu Pai. Que eles reconheçam os males feitos, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, e que eles tenham estas 19 características aqui faladas de maneira rápida, de maneira simples, mas faladas com coragem, com verdade e em experiência de vida, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, que os teus filhos vivam como verdadeiros arrependidos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome de Yahvé. Amém. Glória a Deus, queridos, que você viva como verdadeiros arrependidos, que eu viva como um verdadeiro arrependido em o nome de Jesus. Amém. Vamos impetrar as bênçãos. Vamos impetrar as bênçãos em nome de Jesus. Amém. O Senhor, Ele quer que a cada dia, em nome de Jesus, nós sejamos aqueles, amém? Aqueles que vivem verdadeiramente a sua palavra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ruar Adonai, Jeová Alai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ebenezer, Ebenezer, pedra de salvação. Deus é a nossa salvação. Efatá, abre-te. Deus está abrindo a porta em o nome de Jesus. Comi, levanta-te e viva como o verdadeiro arrependido em nome de Jesus. Vá, varahá, mivar, rerá. O mecalerá, aol, venivre, ru, berrá. Come este perrote, adamá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Evarehá Adonai Vishimerer. E Aer Adonai Panaveleha Vironeca. E Sar Adonai Panaveleha Vencenlerá Shalom. Recebe Radon e Yeshua Hamashia. Vei Havat Ha Elohim. Veit Habrut Ruar Akodesh. Encorrem e Moná. Ora vem Senhor Jesus, 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 ora vem Senhor Jesus e ora vem Senhor Jesus. É Maranata. Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Emuná. Emuná significa nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Amém? Faça seu pedido de oração pelo site. No site, você tem as opções de pedir oração pelo WhatsApp e pelo e-mail. O site é www.gidoege.site. Gidoege é G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Obadias, E de Efésios, J de Josué e E de Esther.
www.gidoege.site. Shalom! Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos em nome de Jesus. 5 dias de oração e jejum, arrependimento, de 9 a 13 de julho de 2024. Amém? Hoje é o 4º dia. Aleluia. Aleluia. Uma mulher foi flagrada em adultério. Os escribas e fariseus levaram a mulher até Jesus para testá-lo e acusá-lo, porque pela lei, tanto a mulher como o homem deveriam morrer por apedrejamento. Vejam que a religião, a cultura e a tradição humana não perdoa e nem cura a pessoa. Elas expõem a pessoa para ser assassinada. Abrindo um parêntese, hoje existe o apedrejamento social. Só que Jesus foi enviado pelo Pai para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Eu vou aqui repetir. O Pai enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João capítulo 3, versículo 17. Eles foram surpreendidos com a fala de Jesus. Aquele que dentre vós estiverem sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8,7. Eles ouviram esta fala de Jesus e, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher. João, capítulo 8, versículo 9. Jesus pergunta para a mulher: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amém? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, versículos 10 e 11. Esta mulher recebeu o perdão divino. Ela foi levada até Jesus. E todos os que são levados até Jesus têm 2 alternativas: se arrepender ou endurecer o coração. Essa mulher chama Jesus de Senhor. Quando espiritualmente nós reconhecemos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, somos salvos. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Aleluia. O arrependido reconhece que somente Jesus é o Senhor de sua vida. E ele, arrependido, tem que se manter firme para não ser um praticante de iniquidades e pecados. Jesus disse para aquela mulher:
vai e não peques mais. Amém? Então, o que seria um apedrejamento, uma morte, uma condenação, se transformou em salvação. Vai e não peques mais. Amém? Aleluia. Como fazer para se manter firme? Eu vou aqui, em nome de Jesus, amém, passar para vocês, perdão pela tosse, irmãos, vou passar a vocês 18 dicas que nós temos, aliás, 19 dicas para praticarmos e nos manter firmes. Vamos nos manter firmes na presença de Deus em santidade. Amém? 19 dicas. Primeira, não ouvir os conselhos dos ímpios presencialmente e pela internet. Salmos capítulo 1, versículo 1. 2. Não se deter no caminho dos pecadores. Salmos capítulo 1, versículo 1. 3. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Dica 4. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 2. Dica 5. Memorizar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 11. E Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. 6. Verbalizar a palavra de Deus. Você declarar a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Dica número 7. Ser um pacificador. Ser aquele que pratica a paz e vive em paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Romanos 12, 18. Hebreus 12, 14 e os Salmos 133. Dica número 8. Orando sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 9. Jejuando. Atos, capítulo 13, versículo 1 até o 3. Marcos 9, 29. Aleluia. 10. Não se aliando com pessoas que se comportam de forma que desagradam a Deus e seus princípios. Romanos 1, do 18 ao 32. E 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Dica 11. Não sendo amigo do mundo. Tiago 4:4. Dica 12. Não amando o mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Dica número 13. Não dando lugar ao diabo, no sentido de ter ódio em seu coração, em não perdoar as pessoas. Efésios 4:27 e 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Dica 14. Ter comunhão com as pessoas que amam a Deus. Salmos 133
e João 17. Dica número 15. Ser humilde e aceitar a correção. Davi aceitou a correção de Natã e foi perdoado por Deus. Segundo Samuel capítulo 12 e os Salmos 51. Dica 16. Pregar a palavra de Deus. Marcos 16:15. Dica 17. Discipular pessoas para o reino de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Dica número 18. Dica número 18. Alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede, acolher quem não tem casa, dar roupa para aquele que não tem roupa, visitar o enfermo e ver o preso. Dica número 19. Crucificar a carne e buscar o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e Romanos, capítulo 8, versículo 6. Amém? E aqui vem a observação. Quem crucifica a carne, Gálatas 5:24, busca o Espírito Santo, Romanos, capítulo 8, versículo 6. É dirigido pelo Espírito Santo, Romanos 8:14. É um verdadeiro filho de Deus. E o Espírito Santo o guia para ele viver como verdadeiro herdeiro e cordeiro com Cristo. Romanos 8:17. E uma das heranças de Deus para a nossa vida é a santidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então a pessoa, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela está em Deus, ela é uma só com Deus, e uma das heranças de Deus para as nossas vidas é a sua santidade. Amém? Deus nos dá o direito de sermos santos juntamente com Ele, em nome de Jesus. Amém? O arrependido é aquele que abandona o mundo, o diabo e a carne, e passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele é a própria justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. É uma testemunha viva de Jesus Cristo. Aleluia. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Então, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Pai, aquela mulher, meu Pai, a religião, a sociedade e a tradição humana queriam testar a Ti e queriam matar aquela mulher por apedrejamento. E eles, Pai, torceram a lei, porque pela lei, tanto a mulher como o homem deveriam sofrer a pena do apedrejamento. Mas eles levaram só a mulher. Ali se configurava uma sociedade machista, onde só a mulher é vagabunda, é uma prostituta e não presta. E o homem é aquele que é tentado e tem que fazer sexo com aquela mulher. Vemos aqui um machismo. Mas diante de Ti, meu Pai, cai o julgamento, cai o machismo e a hipocrisia. E aquela mulher, ela é perdoada. E aquela frase maravilhosa, meu Pai, que Tu falas a ela: vai e não peques mais. E nós, Pai, em nome de Jesus, vamos permanecer firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus. Nós, Pai, não ouviremos o conselho dos ímpios,
Não nos deteremos no caminho dos pecadores. Não nos assentaremos na roda dos escarnecedores, mas vamos meditar em tua palavra de dia e de noite. Vamos memorizar tua palavra e praticar tua palavra. Vamos verbalizar a tua palavra. Seremos pacificadores, oraremos, jejuaremos, meu Pai. Não faremos alianças com aqueles que desagradam a Ti. Não seremos amigos do mundo. Não amaremos o mundo. Não daremos lugar ao diabo, porque nós vamos perdoar os nossos irmãos. Vamos ter comunhão com pessoas que Te amam, Pai. Ao errarmos, seremos humildes em aceitarmos a correção. Meu Pai, em nome de Jesus, vamos pregar a Tua palavra, discipular pessoas, alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede, acolher quem não tem casa, dar roupa para aquele que não tem roupa, visitar o enfermo e ver o preso. Nós vamos crucificar a carne e buscar o Espírito Santo, meu Pai. E aí, meu Pai, nós estaremos sempre abandonando o mundo, o diabo e a carne. Seremos guiados pelo Espírito Santo. Seremos e somos e seremos novas criaturas. Somos e seremos a Tua justiça. Somos e seremos testemunhas vivas de Jesus Cristo. E vamos a cada dia, meu Pai, em nome de Jesus, abandonar o diabo, abandonar a carne, abandonar o mundo. Em nome de Jesus, meu Pai. E sempre agradaremos a Ti. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia! 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 Deus é bom em todo tempo. Amém, Jesus. Vamos impetrar as bênçãos. Vamos impetrar as bênçãos em nome de Jesus. Aleluia. Ruah Adonai Yehová Lai. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ebenezer, Ebenezer, pedra de salvação. Deus, Tu és a nossa salvação. Cumi, levanta-te e viva como um verdadeiro arrependido. Efatá, abra-te. Pai, Tu vais abrir uma porta e nós viveremos como verdadeiros arrependidos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é Teu nome, Senhor. Vá, varahá, mivarrehá. Umekalerá, aol, venivrehu, berrá. Kol, mishperot, adamá. Abençoarei os que Te abençoarem e amaldiçoarei os que Te amaldiçoarem. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Que choque de ani, ali devari la sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Palavras ditas por Deus ao profeta Jeremias. Yevareha Adonai vishimireha. Yaer Adonai panaveleha viruneca. Issar Adonai panaveleha veseneha Shalom.
Recebe Radon e Yeshua Hamashia. Vei Havat Rai Elohim. Vei de Habrut Ruar Akodesh. Encorrem e Moná. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 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 E ora vem, Senhor Jesus. Emoná. Emoná significa nisto eu creio. Nisto eu me asseguro. E nisto eu me afirmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Shalom, 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 shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos, na bênção de Deus. Amém? 5 dias de oração e jejum, arrependimento. Hoje é o encerramento. 13 de julho de 2024. Nosso Deus é misericordioso. Nessa campanha, vimos ele perdoando Manassés, Davi e a mulher que foi flagrada em adultério. Ele nos dá, pela sua graça, o favorecimento de confessar os pecados e zerar nossas vidas. É o iniciar de uma nova história. O desejo dele é que nós sejamos como ele é, santos. 1 Pedro 1, 15, 16. Misericordiosos, Lucas 6, 36. E amorosos, João 13, 34. Mas antes de tudo isto, devemos ter o arrependimento das obras ruins que praticamos. Infelizmente, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e praticam obras ruins. Mas tem aquelas que conhecem e mesmo conhecendo, não se arrependem. Por não se arrependerem, não existe nela a crença no Evangelho. Crença no Evangelho, fé no Evangelho, crença no Evangelho, fé no Evangelho, é você acreditar que Jesus é. Sua palavra é verdadeira, o poder dele é real, suas ordenanças são importantes e ele tem promessas para as nossas vidas. O entendimento insensível e cego são barreiras que impossibilitam as pessoas de viverem o todo de Deus. Vou aqui repetir. O entendimento insensível e cego são barreiras que impossibilitam as pessoas de viverem o todo de Deus. A insensibilidade e a cegueira são barreiras que impossibilitam das pessoas viverem o todo de Deus. Não andam no crescimento e dimensões maravilhosas que o nosso Pai tem. Então, nosso Pai, ele tem crescimento dimensional maravilhoso, mas a pessoa não usufruir por quê? Porque são cegas e são insensíveis. São filhos que vivem como meros plebeus, tendo o Pai Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Criador de todas as coisas. Apocalipse 4:11. Sustentador de todas as coisas. Hebreus 1:3. Aquele que chama à existência coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17. O Santo, Santo, Santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Deus já enviou seu Filho, João 3,16 e João 8,47. Fomos justificados, Romanos 4,25 e Romanos 5,1. Agora devemos produzir frutos
dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículos 8 e 9. Arrependimento é abandonar tudo o que desagrada a Deus. Faça uma lista de ações que você pratica e fale assim: meu Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo de. Aí você vai falar os nomes das más ações que desagradam a Deus e no final você vai falar assim: em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando Deus falar contigo, não endureça seu coração. Hebreus capítulo 3, versículos 8 e 15 e Hebreus capítulo 4, versículo 7. Esteja com o coração quebrantado e contrito, porque Deus habita com aquele que tem coração contrito e abatido. Isaías 57:15. Aqui está o segredo. O homem em quem Deus habita recebe as manifestações de Deus, ou seja, manifestações infinitas. Efésios, capítulo 3, versículos 19 e 20. Preservações em todas as áreas de sua vida: espiritual, almática e física. 1 Tessalonicenses 5:23. E é dirigido pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Amém? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Que isto aqui seja uma verdade em sua vida a cada dia. Amém? Você receber a manifestação plena de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Você ser preservado espiritualmente, almaticamente e fisicamente. E ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Você vai ser, amém? Como Jó. Sejamos como Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Sejamos como Barnabé. Atos capítulo 11, versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Sejamos como Paulo. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Sejamos como o próprio Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 11. Aleluia. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao Clube dos Arrependidos que praticam frutos dignos de arrependimento. Amém? Sejam bem-vindos. Amém? E você vai memorizar alguns versículos. Amém? Primeiro versículo que você vai memorizar. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Agora, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém? Então você vai memorizar em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, que a pessoa que ouve este áudio, ela se arrependa. Ela cancele da vida dela todas as ações que te desagradam. Senhor, quando tu falares com elas, com ela, com ele, meu Pai, eles não vão endurecer o coração. Eles terão seus corações quebrantados e contritos. Eles, então, serão habitados por tu, meu Pai. Tu habitarás na vida deles, meu Pai. E na pessoa em que tu habitas, tu fazes infinitamente mais, meu Pai. Essa pessoa, ela é protegida espiritualmente, almaticamente e fisicamente. Esta pessoa, meu Pai, ela recebe as tuas manifestações infinitamente mais. Meu Pai, estas pessoas, elas receberão, em nome de Jesus, a direção do Espírito Santo. E elas produzirão frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. Meu Pai, que nós
sejamos verdadeiros arrependidos. Não pessoas que apenas ficam tristes quando erram, mas ficaremos tristes sim, mas nós mudaremos de vida. Renunciaremos o pecado. Vamos crucificar as obras da carne. Vamos mortificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Amém, meu Pai. Que sejamos arrependidos, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ruar Adonai e Jeová Lai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Even Rezer, pedra de salvação. Deus é a nossa salvação. Efatá, abre-te. Deus abriu a porta para nós do arrependimento e nós somos seus arrependidos em nome de Jesus. Aleluia. Kishoké de Ani, Ali Devari, Lassotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Palavras que Deus disse ao profeta Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Vaá, varahá, mivar, rehá. O mecaleha, aol, venivrehu, berrá. Kol mestiperrote, a adamá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E evareha Adonai vestimereha. Yaer Adonai panaveleha vironeca. Issa Adonai panaveleha vencereha shalom. Receri Radon e Yeshua Hamashia. Vei Havati Haelohim. Veite Habruti Ruar Akodesh. Encorrem Emoná. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 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 E ora vem, Senhor Jesus. Emoná. Emoná significa nisto eu creio. Nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Amém? Façam seus pedidos de oração pelo site. No site tem as opções de pedir oração pelo WhatsApp e e-mail. O site é www.gidoege.site. Gidoege é G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Obadias, E de Efésios, J de Josué e E de Efésios. www.gidoege.site. Na semana que vem teremos mais uma campanha. Amém, em nome de Jesus. E o nome da campanha é Vivendo a Plenitude Divina. Vivendo a Plenitude Divina. Shalom!